Graça e paz, boa noite. Bom, beber um pouquinho de água, só um minuto. Bom, a penúltima palestra do mês da Reforma e o tema que me foi passado é um tanto desafiador. O tema de hoje é o desafio da fé num contexto antropocêntrico e racionalista. O que isso quer dizer, né? Quando eu fui preparar essa palestra, quando nós fomos preparar essa palestra, eu e todos os convidados, a gente costuma receber do pastor Gerson meio que um briefing, né? Um textinho dizendo sobre o que é que esse tema vai tratar. E ele pediu algo bem, assim, que eu acho que é bem útil e bem necessário para nós hoje, que é evidenciar para a gente como que o Renascimento, ele, através do seu antropocentrismo, que é o colocar o homem no centro de todas as coisas, como através do humanismo, do racionalismo, que lida só com a lógica humana, só com a materialidade dos fatos, como isso transformou a cosmovisão, ou seja, a forma de enxergar o mundo da sociedade, e como a igreja teve que lidar com tudo isso. E antes de entrar no lugar central da palestra de hoje, é bom trazer um contexto, como foi que a gente chegou ali. Desde que o mundo é mundo, desde que as coisas são como elas são, a humanidade ela viveu os mais diversos tipos de acontecimentos, a ponto do escritor de Eclesiastes dizer que não havia mais nada de novo debaixo do sol. E como é que assim não há mais nada de novo debaixo do sol? Até 3 anos atrás a gente não sabia o que era uma inteligência artificial, por exemplo. Há 20 anos atrás ninguém sonhava que teria algo como o WhatsApp. Há 30, 40 anos atrás, quem ia imaginar o que é um smartphone? Mas ainda assim, mesmo com todas as inovações, as coisas acontecem da mesma forma como sempre aconteceram. Pessoas boas vão até o poder, pessoas más também. Pessoas boas enriquecem e ganham prosperidade, pessoas más também. Pessoas boas morrem cedo, às vezes pessoas más também. Então tudo o que acontece debaixo do sol já aconteceu um dia, talvez não exatamente igual, mas já aconteceu um dia. E durante todos esses séculos, milênios, todos esses anos em que a história da humanidade vem acontecendo, desde a sua criação até os nossos dias, sempre existiu algo em comum em todas ou quase todas as sociedades. A maioria das pessoas, a maioria dos povos, a maioria das nações, das culturas, reconheciam que havia uma realidade sobrenatural. Havia algo a mais do que apenas isso, o que os nossos olhinhos podem ver, né? Povos de todas as épocas, eles perceberam que a vida como ela é, ela não se sustenta e nem pode ser explicada apenas com base naquilo que nós experimentamos aqui. Existem coisas e até experiências vividas que elas não podem ser explicadas pela lógica, pela mera razão, ou pela mera, como gostam de dizer, materialidade dos fatos. Existe um poeta muito famoso chamado William Shakespeare, acho que os irmãos devem conhecer, ele não é mais tão popular hoje em dia, mas acho que os irmãos conhecem. Ele disse uma vez que há mais coisa entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Shakespeare estava dizendo o quê? Que existem coisas que nós não sabemos como explicar. Existem coisas que a nossa vã filosofia, que tanto pensa, que tanto elabora, ela sequer sonha que essas coisas existem. E nós sabemos que o homem e a mulher, quando eles são criados, eles recebem de Deus uma revelação de que existe algo além deles próprios. Porque o próprio Deus se apresenta a eles. O próprio Deus vai, após cada final de tarde, ter com o homem e com a mulher, conversar com a mulher, passar tempo com o homem e com a mulher, e ali Adão e Eva perceberam, desde a sua criação, que havia mais do que apenas as coisas aqui.
Havia um Deus que criou todas essas coisas. E esse Deus, ele, quando cria o ser humano, ele revela que existe uma razão para o ser humano. E qual é a razão do ser humano? A gente tem o catecismo maior e o breve, e a gente tem a nossa confissão de fé. Mas a gente sempre pergunta uma só pergunta deles, que é a mais importante de todas, que é a primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? E a gente precisa saber de cor, porque essa é uma questão fundamental da vida humana. Qual é o fim, ou qual é a razão da existência humana? E o nosso catecismo vai dizer que o principal fim do homem, a razão de que o homem existe, a razão pela qual eu hoje estou vivo, é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Essa é a razão do homem. Por que eu vivo, por que eu existo, por que eu estou aqui, por que as coisas existem? Para isso, para glorificar a Deus e para se alegrar ou desfrutá-lo para sempre. Só que nós sabemos que após o pecado, a distância entre o homem e Deus, ela foi aumentando cada vez mais. E o abismo que separava o homem do Criador se tornou impossível de ser transpassado pelo homem. O homem já não conseguia mais se conectar com Deus por sua própria força, por sua própria escolha. Inclusive, poucos eram os que queriam se conectar novamente com Deus. Apenas aqueles a quem Deus chamava, aqueles a quem Deus se mostrava, apenas esses é que despertavam um desejo de voltar até Deus. Como a gente viu no caso de Abraão, por exemplo. Abraão não descobriu um novo Deus desconhecido e foi atrás. Deus o chamou da terra de Ur dos Caldeus. Antes disso, Abraão sequer sabia que Deus existia. E se sabia, não estava preocupado. Assim aconteceu também com Paulo, por exemplo, e com tantos outros. E mesmo esse abismo entre nós e o Criador, a humanidade ainda assim tentava negar que havia algo mais, que havia algo além disso aqui. Mas esses eram poucos, era uma minoria que fazia isso. A maioria ainda percebia que existe algo maior. Alguns chamam de força, né? Tem até uma série de filmes muito famosa chamada Star Wars, né, que eles falam da força. O que é a força? A força naquele filme é uma energia que conduz todas as coisas, que está em todas as coisas. Esse é um conceito muito parecido com o panteísmo, crido pelos budistas, pelos shintoístas, taoístas, que Deus é tudo e tudo é Deus. Ainda assim, eles não negavam a existência de um Deus, porque eles percebiam que havia algo mais. Só que como a imagem de Deus no ser humano estava manchada, como esse abismo ficava cada vez maior, o homem começou a chamar a chuva de Deus, o sol de Deus, a terra de Deus, o universo de Deus. Até um ponto em que cada um de nós nos tornamos os nossos próprios deuses. Cada um chamou de Deus o seu próprio ventre, a sua própria razão, a sua própria vontade. Porém, triste seria o fim do homem se tivesse acabado aí. Se o fim da história fosse esse. Se a conclusão de tudo fosse essa. Chegou um dia onde Deus, ele restaurou a sua imagem entre os homens. Aquela imagem distorcida que as pessoas não conseguiam perceber que Deus era, como era esse Deus. Não sei se os irmãos já, com certeza, né? Quando as irmãs tomam um banho muito quente, tem box na casa dos irmãos de vidro. Depois que o banho quente termina, você já desliga a água. Quando você sai e fecha o box, você não consegue ver o que está ali dentro. Se tiver alguém atrás, você vê a sombra da pessoa, mas você não vê a pessoa. Você só sabe quem está ali se você viu entrando. O ser humano via Deus mais ou menos dessa forma. Os que viam. Tem alguém ali. Existe algo aqui. Mas eu não consigo ver quem é. Não consigo explicar quem é, dizer quem é. E Deus, vendo isso, ele resolveu deixar essa imagem clara. Como que Deus fez para deixar essa imagem clara? Lá em Colossenses, o primeiro texto de hoje, quem quiser abrir, está em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17.
Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17. Olha só o que Paulo diz para a gente. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo não está dizendo nome, mas os irmãos e as irmãs conseguem adivinhar de quem Paulo está falando? Quem Paulo está falando aqui? Quem que desde sempre tudo subsiste nele? Quem que nele todas as coisas foram criadas? Quem que é antes de tudo e a todos sustenta? Deus. Mas esse Deus é um Deus que se fez homem, um Deus que se fez carne. Por isso que ele é chamado de a imagem de Deus, porque ele se tornou de fato uma imagem, corpo físico. As pessoas podiam vê-lo, podiam tocá-lo, podiam senti-lo, falar com ele, sentir o cheiro dele, ouvir a sua voz. Ele se tornou imagem de Deus. Ele veio restaurar essa imagem distorcida que as pessoas tinham do Pai. Ele é a perfeita expressão do caráter da pessoa de Deus. Cristo é como um quadro pintado, uma foto tirada ou um vídeo gravado de Deus. Se a gente tivesse algum vídeo gravado, alguma foto tirada, algum retrato, uma pintura que pudesse ser assim exata do ser de Deus, seria a pessoa de Jesus. Se um dia no novo céu e na nova terra nós tivermos câmeras fotográficas e se por algum acaso nós tirarmos uma foto de Jesus, aí nós poderemos dizer que nós temos de fato uma imagem de Deus, porque Ele é a perfeita imagem de Deus. Agora, quando Jesus desce, não existe mais dúvida de como é Deus, de qual é o caráter de Deus, qual é o temperamento de Deus, como é a sua atitude, do que Ele gosta, do que Ele não gosta, porque está tudo ali, em Jesus. Em Jesus você consegue ver tudo que Deus gosta, tudo que Deus não gosta, qual é o caráter dele, como é que Deus age. Como é que Deus age? Olhe para Cristo e você verá como Deus age. Em Jesus, tanto na sua vida terrena, antes da sua morte, tanto quanto depois da sua ressurreição e glorificação, nós temos toda a plenitude de Deus visível para o ser humano. Agora todos poderiam saber qual o caminho a seguir. Todos poderiam, sem sombra de dúvidas, dizer quem é e como é o verdadeiro Deus. Todos poderiam finalmente dizer: olha, a salvação, o caminho de volta a Deus está aqui. Agora a gente conhece. Está claro, está perfeito, está nítido. É Jesus. Mas, como nessa vida nem tudo são flores, nem arco-íris, ainda houveram pessoas que negaram a imagem de Deus. Negaram a pessoa de Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 11, o apóstolo nos diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas, eu não peguei aqui o texto, mas os irmãos lembram como continua esse texto? Mas a todos aqueles que o receberam, o que ele fez? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mesmo que muitos estivessem perdendo a plena revelação de Deus, que estava bem na frente deles, muitos, por outro lado, receberam o poder de serem chamados, o direito de serem chamados filhos de Deus, por causa daquilo que esse homem, que é Deus, fez por eles. Porém, de novo, nem tudo são flores, a vida não é um arco-íris. A nossa memória, ela nos trai com facilidade. Eu acho que aqui, se eu perguntar um exemplo para cada um, todo mundo vai saber me dar um exemplo. De algo que você jurava que lembrava que era de tal forma, e quando você foi ver, era de outro jeito. Coisa simples. Eu jurava que tal pessoa naquela foto estava vestindo verde. Aí quando você vê a foto, ela está de amarelo.
está de vermelho. Ah, eu jurava que naquele dia eu tinha ido até tal lugar e conversado tal coisa com fulano. Quando você vai ver, você nem viu a pessoa naquele dia. Porque a nossa memória, ela nos trai. Muitas vezes a gente fabrica memórias. Tanto é que se alguém aqui um dia tiver que testemunhar num tribunal, a memória ela não serve como uma prova. Se você disser, eu lembro que ele estava lá, ela não serve como prova definitiva. Porque você pode se enganar. Nosso irmão Júnior pode confirmar esse fato. Não tem como a gente se basear na memória. Por melhor que seja a nossa memória, ela pode falhar. E isso aconteceu. Conforme o tempo passava, conforme os anos, os séculos, os milênios se passavam, as pessoas se voltavam a esquecer da imagem de Deus. Por mais que desde os primeiros séculos nós tínhamos pinturas em cavernas, pinturas em pequenas casas onde cristãos se reuniam, por mais que tentasse de alguma forma preservar alguma espécie da imagem de quem foi Cristo, o Cristo de fato foi sendo perdido aos poucos. E enquanto a igreja crescia, e já não era mais perseguida, as palavras desse homem, que eram muito mais importantes do que os desenhos que tentavam representá-lo, as palavras deles eram esquecidas. E as tradições humanas, os costumes de povos estrangeiros, começavam a deformar essa mensagem. Começavam a deformar esses ensinamentos. E agora, de novo, nós tínhamos a imagem daquele box borrado, que você não consegue mais ver claramente a imagem do outro lado. Chegou um determinado momento em que as palavras de Jesus, elas foram eternizadas em um idioma que ninguém sabia falar, que ninguém sabia ler, a não ser aquelas pessoas escolhidas a dedo, para que lessem e falassem aquilo que elas fossem instruídas a falar, porque não era tudo que elas liam que elas podiam dizer. Chegou um momento em que apenas uma elite que comandava o ensino e que era responsável por ensinar toda aquela gente que muitos não sabiam sequer ler e escrever, só essas pessoas sabiam as reais palavras daquele homem Deus. E então o mesmo erro que veio ao povo judeu, veio para a igreja. Marcos, capítulo 7, versículos 6 a 9, Jesus vai dizer para os fariseus: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Então perceba, enquanto a igreja portava a espada, ela calava as vozes dissidentes. Enquanto a igreja tinha o poder exclusivo, e quando eu digo igreja, eram uns poucos ali que comandavam uma denominação específica, não a igreja de Jesus Cristo. Enquanto essa igreja ali estava misturada com o poder político da sua época, com os poderosos da sua época, eles simplesmente calavam todos aqueles que ousavam questionar a qualidade desses ensinos, porque alguma coisa parecia não bater. Lembra, o homem sempre teve uma desconfiança de que Deus existe e de que há alguma coisa errada com esse mundo, com as coisas do jeito que estão. Só que depois dessa tirania, os que eram calados pela morte, agora eles podiam, de repente, falar para todo mundo que quisesse ouvir. Finalmente, a liberdade deles havia chegado. O tempo de tirania havia acabado e o homem começava de novo a ser livre para perceber a imagem de Deus, agora não fisicamente, mas registrada nas Escrituras. Através do movimento que começou antes de Lutero, já no século XI, com
os valdenses, quem quiser pesquisar, uma história muito curiosa, valdenses que questionavam aquele ensinamento torto. Depois disso, com John Huss e com tantos outros que vieram e foram queimados, agora com Lutero, Calvino, Knox, Zwinglio, com todos esses, o ser humano começava a ver de novo a imagem de Deus nas Escrituras. De novo as pessoas começavam a ver, nossa, realmente nós fomos enganados. Deus é completamente diferente disso que nos falaram. E um povo que passa séculos e séculos aprisionado pela mentira, ao saber que muito do que os aprisionava era justamente uma mentira, eles correm atrás da sua independência. Pessoas que percebem que durante uma vida inteira mentiram para eles, eles agora decidem ser céticos quanto a tudo. Não vou mais confiar em ninguém. A igreja nos enganou, então ela não é digna da nossa confiança. A igreja nos enganou, então Deus não deve existir. Então tudo esse papo que eles falaram sobre Deus deve ser tudo mentira. A reforma protestante, embora não tenha diretamente iniciado o Renascimento ou o Iluminismo, certamente ela contribuiu para que ele viesse de fato a ganhar força. Porque agora as pessoas tinham acesso à informação e não mais eram mortas sempre que questionasse a autoridade do Papa, por exemplo. Ao combater a corrupção e o poder absoluto de Roma, Lutero e os reformadores trouxeram ao mundo a possibilidade de se verem independentes daquela igreja que os oprimia. Então, a luz das Escrituras ilumina a verdade da fé e traz mais uma vez a imagem de Deus invisível na língua de cada uma daquelas pessoas. Só que o mundo, de novo, não é um grande arco-íris. O mundo não é um lugar perfeito. E essa mesma palavra que foi usada para libertar o povo, ela ia ser a palavra que ia ser combatida e descredibilizada por ter sido usada de forma errada por Roma. E aqui existe uma analogia que a gente pode até usar para entender esse contexto. Um escravo, quando ele se vê livre das suas correntes, assim como ele, essas pessoas, elas correram para o mais longe que elas puderam daquilo que as escravizava. Alguém, quando sofre um trauma, muitas vezes não pode sequer ver algo que lembre aquele trauma. Soldados, veteranos de guerra, eles, muitas vezes, com um som de tiro ou um som específico, um gatilho é despertado na mente deles e eles podem ter problemas, passarem mal, podem ter ansiedade, podem ter um problema cardíaco, porque viveram coisas horríveis. E essas pessoas, depois de tanto tempo, vivendo uma vida tão difícil, elas não queriam mais saber de Deus. Não queriam mais saber de nada que tivesse relação com Deus, ou que as lembrassem daquele tempo que elas foram escravas. Não tinha mais espaço para Deus. Agora, igreja, sacerdote, Espírito Santo, ou mesmo esse papo de alma, de espírito, eles não querem mais saber disso. Porque isso tem a ver com aquele pessoal lá que enganou a gente, com aquele pessoal que mentiu para a gente. Agora, as pessoas querem uma vida diferente. E seja lá qual for essa vida diferente, ela não pode ter nada que seja parecido com aquilo que eles tinham antes. Se possível, que seja o completo oposto. Então, o iluminismo, voltando agora ao centro da nossa mensagem de hoje, no seu nome ele traz uma ideia de iluminação, né, de uma luz que clareia as coisas que antes eram chamadas de trevas. Não por menos se chama a Idade Média de Idade das Trevas, né? Mas agora que o homem se via no seu renascimento, na sua iluminação, onde a liberdade de pensamento, a liberdade individual, a razão, a ciência trazem inovações e respostas, agora parecia que Deus não tinha mais tanta importância. Agora a gente sabe como explicar as coisas, sem precisar ir até um sacerdote. E aí surge com força um movimento ateísta. Ateus sempre existiram. Nós vemos isso desde a época dos filósofos gregos, mas teve um momento da história em que isso ganhou uma força muito maior do que já tinha antes. Nós vemos o exemplo disso em filósofos
e em pensadores como Freud, que diz que a religião é uma ilusão dispensável. O próprio Marx, que diz que a religião é o ópio do povo, ou seja, a religião é onde o povo busca conforto para ter que aturar a vida real. É como se a religião fosse um escape. A religião ela não é nada mais do que algo para que a minha consciência pesada seja aliviada. Isso não sou eu que estou dizendo, mas o Marx. Nós temos também o exemplo de Nietzsche, que diz a famosa frase, né, Deus está morto. Mas Nietzsche, ele não só estava querendo decretar o fim de Deus, mais do que isso, ele estava analisando uma realidade que ele via em sua volta, onde as pessoas tentavam matar a Deus. E ele diz coisas que eu não tenho coragem de falar em voz alta. Mas ele dá essa ideia de que Deus agora não era mais necessário. A ciência matou a necessidade de Deus. E pela primeira vez nós vemos o homem tentando a todo custo viver livre da luz que o libertou, ao invés de procurar o Deus que libertou da escuridão. Agora o homem se virava para si mesmo, para suas necessidades, para a criação de, como vai dizer Freud, do super-homem, aliás, Nietzsche, do super-homem. De novos valores, sem absolutos, sem moral, sem nada que nos aprisione, guiada simplesmente pela nossa razão e pelo nosso bem-estar. Se a religião havia enganado todos por tanto tempo, então a resposta não poderia estar na religião. A resposta só pode estar na razão, na ciência, na filosofia ou na vida que nós temos agora. E tempo passa, a ciência avança, a razão e o progresso parecem não ter limite. E finalmente as mentes humanas, elas estão num nível tão alto de desenvolvimento, estão produzindo tanta facilidade e tanto conforto, que hoje a gente até se assusta. Existem vídeos de inteligência artificial, onde você alimenta aquela inteligência artificial com fotos, ou vídeos antigos de X pessoa, e a inteligência artificial, com base naquilo, gera vídeos novos com a pessoa falando coisas novas daquela mesma pessoa. Coisas que ela nunca disse, coisas que ela nunca fez. E isso acontece. Futuramente, aonde nós vamos chegar? Talvez agora a imagem que é dita no Apocalipse, de que uma grande imagem da besta foi feita, para que todos vissem e pudessem adorá-la, parece que essa figura não parece mais tão distante. Parece muito possível agora. Como assim alguém que não é Deus tem uma imagem que é vista por todas as pessoas e é adorada? Como alguém que é ferido de morte parece ressuscitar? Hoje em dia parece possível até isso. Não de fato, mas de forma artificial. E uma série de coisas acontece com essa revolução humana. A sociedade cada vez mais abandona os seus princípios. Igrejas, principalmente na Europa, mas nós vemos isso começando a acontecer agora nas Américas, elas deixam de existir para virarem bares, boates, baladas. O materialismo ele vai começando a tomar conta do pensamento humano. Agora só vale o que eu sinto, o que eu cheiro, o que eu experimento. A ciência avança de um jeito que a gente tem medo de como vai ser daqui 5 anos. Tudo se torna relativo. E no fim do dia, o que mudou? Desde lá, do iluminismo, até o nosso dia. Qual a grande iluminação que nós conquistamos com tudo isso? Que renascimento da humanidade foi esse? Porque a miséria e a pobreza continuam aí. As injustiças, as opressões, os governos corruptos, os governos totalitários, as chacinas, continuam aí. As doenças, epidemias, parece que só estão aumentando. O ser humano, o egoísmo do ser humano, a violência, também não sumiu. Mas mais do que isso, a angústia, o vazio na alma do ser humano sem Deus, ele não foi preenchido.
a escuridão que há no coração daquelas pessoas que rejeitam a Deus não foi iluminada. O ser humano não consegue achar a sua paz, a sua resposta, a solução na ciência, na sua razão, no seu esforço. Ele continua tão longe quanto estava enquanto era dominado pela igreja medieval. E então, nós temos o liberalismo. O homem percebeu isso. Falou, peraí, eu não achei o que eu queria aqui. Talvez, pode ser que a igreja não estivesse tão errada assim, mas também não tão certa. E aí alguns homens tiveram a brilhante ideia de que eles não precisavam ser tão radicais. Que talvez a ideia de que algum Deus real, talvez essa não seja uma ideia tão absurda. Talvez a gente só precise encontrar um meio termo. Até porque, se com Deus parecia que está ruim e depois sem Deus parece que piorou, alguma coisa de errado não está certo, né? Então muitos eles se voltam novamente às Escrituras, que agora estavam acessíveis a todas as pessoas. Só que, o que eles encontram lá? A vida não é o quê? Um grande arco-íris, não é mesmo? Esses homens não estavam dispostos a se render à soberania de Deus, ao Deus que eles encontraram nas Escrituras. Para eles, pode ser que Deus exista, mas ele tem que ser lido e interpretado de acordo com o conhecimento e com o avanço social e econômico e político da sociedade atual. Ao mesmo tempo que o homem reconhecia a possibilidade da existência de Deus, ele ainda não quer se curvar diante de Deus. Ele quer fabricar o seu Deus. Voltamos novamente para o começo. E aí, o liberalismo surge trazendo opções como a Escritura não sendo mais infalível, nem inerrante, sendo um livro cheio de contradições e erros que precisa ser interpretado de maneira crítica à luz da ciência e à luz da nossa filosofia e do nosso conhecimento moral. Ele também diz que as narrativas bíblicas que apresentam qualquer coisa de sobrenatural, elas na verdade são lendas que querem nos ensinar coisas mais profundas. Então quando diz que Jesus andou sobre as águas, Jesus não andou sobre as águas. Ele estava dizendo que as águas são os desafios da vida. E que Pedro, quando não afundou, ele não afundou porque ele estava olhando para Deus, mas quando ele deixou de olhar para Deus, ele afundou. E isso é uma bela poesia de como nós precisamos olhar para Deus, para os nossos problemas não nos engolirem. Eles usam da meia-verdade para fabricar o seu evangelho. Mas não só isso, eles duvidam dos milagres, eles duvidam de tudo aquilo que Deus faz e tem feito durante toda a história. E Jesus, ele se torna apenas um filósofo, quando muito um revolucionário, né, um mestre que trouxe mensagens completamente diferentes da sua época e que queria fazer com que aquela sociedade avançasse. Mesmo os que acreditam em pecado, não dão ao pecado a gravidade que a Bíblia dá. E a moralidade dessas pessoas, elas acreditam que devem ser pautadas de acordo com os seus valores. Então a homossexualidade já não é mais um pecado. As questões de gênero são todas relativas. O mal em si só é relativo, porque o que é mal para mim, o que é bom para mim, pode não ser para o fulano. Então tudo ficou meio distorcido. O ser humano não sabe se vai para cá, se vai para lá, se pega isso ou se pega aquilo, e começa a criar uma coxa de retalhos. Ele começa a pegar um pedaço disso, um pedaço daquilo, tenta juntar tudo e amarrar no seu ceticismo. Deus talvez exista, mas só se eu souber explicar. Mas só se ele concordar comigo. Ou seja, a volta ao sagrado, ele vem com superficialidade, com confusão, para que as pessoas pudessem ser os típicos ateus praticantes. Sabe aquela pessoa que até diz que acredita em Deus, mas vive uma vida como se Deus não existisse. Ah, eu acredito em Deus. Jesus, legal aquele cara, gosto. Mas e a sua vida no trabalho? Ah, normal.
precisar passar a perna em alguém para subir no cargo, eu passo. Se quiser mentir para não ser demitido, eu minto. Se tiver que ir no bar, beber todas e ficar bêbado, eu vou, mas Deus, vou. Meu amigão. Nesse contexto de espiritualidade morta, de ateísmo praticante, a igreja se viu forçada a responder tudo isso. Como nós lidamos com esse tipo de pensamento, com essa realidade? Porque não ache que isso não chega até nós. Isso pode não chegar até aquelas pessoas que estão há mais tempo na igreja, mas aos jovens que têm contato com as outras pessoas, que não pensam como nós, isso chega até eles. Isso os influencia. Ah, mas esse negócio aí de você se guardar para o casamento, isso aí é coisa de gente careta. Isso aí nada a ver isso aí. Isso aí de você querer beijar, não querer beijar qualquer um, você tem que experimentar. Como é que você vai saber se é bom se você não experimentar? Isso tudo chega nas pessoas. E isso influencia as pessoas. Então, de certa forma, nós, que somos protestantes, nós também somos devedores e adotamos, até certo ponto, a tradição da igreja, porque foi ao longo da história da tradição que nós vemos a igreja combatendo coisas como essa. Homens como Santo Agostinho, Irineu, Policarpo, Lutero, Calvino, aí a gente pula para os mais recentes, Spurgeon, Billy Graham, os que estão vivos hoje, Nicodemos, Paulo Júnior, todas essas pessoas usaram as escrituras para combater essas coisas, para combater essas heresias. E junto com os apóstolos, todas essas pessoas fazem parte da nossa grande nuvem de testemunhas, que declara a verdade inerrante e imutável das escrituras. Se os irmãos um dia tiverem curiosidade, vocês podem perceber que todos esses santos, pais da igreja, que os católicos adoram chamar como infalíveis, nenhum deles arroga para si essa infalibilidade. Muito pelo contrário, eles vão até a escritura para provar o que eles estão falando. E é isso que nós fazemos. Nós não vamos até a nossa lógica, ou aquilo que algum homem disse, para provar quem é Deus. Porque a gente viu que ao longo da história, enquanto o homem tentou conhecer a Deus pela sua razão, pela sua lógica, ele se distanciou de Deus. Jesus disse que vocês usam da sua tradição para não obedecer a Deus. Por quê? Porque eles começaram a botar a tradição acima da revelação. Não olharam para a tradição para ver, a tradição está falando aqui, das escrituras. Não. Tentaram interpretar as escrituras de acordo com os homens. E nisso, nós vemos a frase de Martinho Lutero, frase que eu gosto muito, quando ele diz que ele não passa de um homem e que pode errar. Mas a não ser que os meus erros sejam provados pelas escrituras e não por papas ou concílios que tantas vezes se contradisseram, minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Esse é o espírito. As nossas palestras são sobre a reforma protestante. O nosso espírito, quanto servos de Deus, quanto igreja comprometida com a palavra de Deus, é esse. Se eu não for convencido pelas escrituras, não por papas, não por concílios, não por catecismos, não por confissão de fé, não porque pastoral obedisse, mas pelas escrituras, eu não vou e não posso negar a minha fé. A minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Foi nas escrituras que a igreja do primeiro século combateu as heresias. Foi na escritura que a igreja medieval combateu as heresias. Foi nas escrituras que a igreja moderna combateu as heresias. Não tem para onde fugir. Eu preciso voltar à imagem de Deus, aquela que Ele revelou em Cristo. Mas Cristo não está mais fisicamente presente. Como é que eu faço então? Eu vou no seu testemunho, naquilo que Ele disse. E onde está aquilo que Ele disse? Nas Escrituras. Deus então Ele se faz achar, dando sinais. Em Romanos 1,19, nós vemos que Deus, Ele dá a conhecer o homem através da sua criação. Paulo fala que os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua divindade, eles são claramente reconhecidos em cada uma das suas criações. Seja nas estrelas, seja no mar, seja nas outras pessoas.
ao ver essas coisas, você vê traços da pessoa de Deus. Você não está vendo Deus ali, mas você vê traços de Deus ali. Eu devia olhar para o Fabiano e falar, nossa, não é que Deus existe mesmo? Como é que pode? Eu devia olhar para o céu e falar, nossa, não é que Deus existe mesmo? Porque há traços de Deus em tudo que ele faz. E Paulo vai dizer também no capítulo 2 que quando os gentios, aqueles que não têm a escritura, fazem algo que a lei ordena, ou seja, agem de acordo com a vontade de Deus, eles estão provando que há algo no coração do homem. Há uma imagem de Deus no coração do homem, ainda que manchada, ainda que destruída, ainda que embaçada. Há um pouco ali de Deus. E essa imagem faz com que o homem, mesmo estando perdido nos seus pecados, ainda salve uns aos outros, ainda dê alimento aos famintos, ainda vista aquele que sente frio, ainda sinta compaixão dos necessitados, mesmo sendo pecador, mesmo sendo incrédulo. Acontece, porque ainda há uma fagulha ali, uma pequena porção do poder e da divindade de Deus. Tudo que existe nesse mundo, até mesmo o que não é físico, como a nossa moralidade, tudo isso são pistas de que Deus existe. Pistas para que a gente olhe e fale, Deus, o Senhor é real. Não são pistas que nos digam quem Deus é. A gente precisa ser mais específico para descobrir quem Deus é. Mas são pistas que de fato mostram que há um Deus. Ele está ali. Só que Deus, sabendo disso, ele não deixa apenas pistas. Ele se faz conhecido, como eu disse. Ele se encarna em Jesus. E Pedro vai dizer para a gente que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado justamente nos últimos tempos, em favor de nós. Por meio dele, nós que cremos em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de nós estejamos em Deus. É em Jesus, é na imagem de Cristo, na pessoa de Cristo, que Deus se faz claramente visível. Deus sabia que a humanidade ia se esquecer dele, Deus sabia disso. Deus sabia que a humanidade ia corromper o conhecimento sobre ele. Por isso que ele fez com que a palavra fosse preservada. Naquela época não tinha não existia uma TechPix. Fala aí, Jesus, vou registrar as suas palavras. Não existia Instagram, redes sociais. Não existia outra forma de se registrar aquilo que Cristo falou, a não ser através das Escrituras. Qual outra tecnologia ao longo da história da humanidade seria preservada para todos os povos, para todas as nações, em todas as épocas, que não fosse as Escrituras? Até nisso Deus foi perfeito. Ele usou o meio mais útil para que a sua palavra chegasse infalivelmente até nós, independente da época em que nós vivemos. Então, quando Deus se revela em Jesus, ele se revela de forma explícita, de forma clara, visível. E a ponto de quando Tomé vê Jesus e toca nos seus ferimentos, ele se ajoelha e diz, Senhor meu e Deus meu. Então, se antes a natureza revelava apenas aspectos de Deus, agora a Bíblia nos revela a pessoa de Deus. Agora que Jesus não está mais presente fisicamente entre nós, nós ainda temos a sua palavra, e é na sua palavra que nós entendemos quem Deus é, e é entendendo quem Deus é que nós podemos finalmente combater toda essa confusão que foi sendo criada ao longo do tempo, em que o homem insistia em tentar descobrir quem é Deus de acordo com as suas próprias vontades. Se a Escritura, então, por completo é útil para habilitar todos nós, não para algumas, mas para toda boa obra, como vai dizer Paulo a Timóteo, é porque ela é suficiente e infalível para que todo servo de Deus seja pleno em fazer tudo aquilo que Deus ordena. Paulo está dizendo para Timóteo, você não precisa de mais nada além das Escrituras. Você só precisa das Escrituras. Você quer servir a Deus? Você quer conhecer a Deus?
Você quer descobrir como faz para realizar aquilo que Deus quer de você? Você tem as Escrituras, porque é nelas que você será habilitado para fazer tudo aquilo que Deus te ordena. E Jesus vai afirmar também que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E também vai dizer que aquele que tem os mandamentos dEle e os guarda, esse é aquele que o ama. E aquele que o ama será amado do Pai, e Deus se manifestará a ele. É impossível, então, conhecer a Deus, conhecer de verdade a Deus, amar a Deus, seguir a Deus, se nós não praticarmos e guardarmos o seu mandamento. E onde é que nós conseguimos guardar os seus mandamentos? Só através das Escrituras. Se você quer saber como resistir às interpretações liberais, como seguir o verdadeiro Cristo, e não essa espécie de Frankenstein que as pessoas criaram de Jesus, do cristianismo, de Deus, você precisa guardar os mandamentos que Jesus nos deu. Nós precisamos conhecer as palavras de Jesus. É a única forma. Você só sabe o que sabe de Jesus porque os apóstolos escreveram aquilo que Jesus disse. Jesus não deixou nenhum livro. Jesus não escreveu nenhum livro de próprio punho. Ao contrário. O que ele disse? Que o Espírito Santo os faria lembrar de tudo quanto ele havia dito. Então, até mesmo as palavras que saíram da boca de Cristo, que nós lemos, não foi Cristo que escreveu, mas foram os apóstolos. E se Jesus disse que as suas palavras são as palavras de Deus, e se aquilo que os apóstolos escreveram são de fato aquilo que Jesus disse, todo o restante das Escrituras também é. Porque o próprio Jesus testifica todas as Escrituras. Ao contrário do liberalismo, Deus não está em constante adaptação. Deus não está em mudança. Deus ele é eterno e Ele estabelece o seu juízo desde toda a eternidade. A ponto de Jesus dizer que céu e terra passarão, mas as suas palavras permanecerão para sempre. Todo o Novo Testamento, então, é luz para nos iluminar, para nos guiar, para nos fazer vencer esse contexto antropocêntrico, que joga o homem no centro de todas as coisas, onde as mensagens coaches ganham mais visualizações, onde o que importa é o que eu preciso para ser feliz, o que eu preciso para ser melhor, o que eu preciso para ser uma versão melhor de mim mesmo. São as palavras de Cristo que trazem luz a todas essas coisas. E embora o homem tenha tentado encontrar a sua liberdade longe de Deus, quanto mais ele tentava, mais longe ele se achava. Embora o homem tenha tentado encontrar sua liberdade fabricando Deus, ele não encontrou liberdade nenhuma, só mais escravidão. É somente nas Escrituras que nós encontramos o verdadeiro Deus, a verdade em que subsiste todas as coisas. Nós não podemos encontrar todas as respostas para todas as nossas perguntas, mas certamente nas Escrituras nós acharemos todas as respostas que nós precisamos conhecer. E para encerrar, eu queria trazer 6 aplicações hoje. A primeira é que Deus se manifesta em toda a criação. A gente só precisa ver. A gente só precisa abrir os nossos olhos. A gente só precisa ouvir aquela voz que lá no fundo diz pra gente: deve existir Deus, Deus deve ser real. E não sufocar essa verdade. Segundo, Deus está perto. Se ouvirem a voz dele, não endureça o coração. Deus está perto de nós. Hoje em dia nós todos temos acesso às Escrituras. Hoje em dia todos nós podemos ler as Escrituras. É de graça. Eu não preciso sequer gastar R$1 para ler as Escrituras. Deus está perto demais. Está presente o tempo todo. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus ou nós estamos endurecendo o nosso coração? Porque Deus parece não ser da forma que eu queria, falar o que eu queria.
Terceiro, se você quer ver Deus, olhe para Jesus. Quer ouvir Deus? Leia as palavras de Jesus. O reverendo Nicodemos até brinca, né? Ele fala, você quer ouvir a voz de Deus em alto e bom som? Leia a Bíblia em voz alta e você vai ouvir a voz de Deus em alto e bom som. Porque aquilo que nós lemos aqui, é isso que é a palavra de Deus. Quer saber, quarto, o que você, se Deus apoia o que você está prestes a fazer? Leia as Escrituras. Quer saber se a sua vida está de acordo com a vontade de Deus? Leia as Escrituras, principalmente o Sermão do Monte. Ah, será que a minha vida está agradando a Deus? Será que eu estou vivendo da forma que Deus espera que eu viva? Leia o Sermão do Monte. 3 capítulozinhos ali, 4, se quiser ler o contexto geral. E você vai descobrir se a sua vida está de fato alinhada com os propósitos de Deus ou não. Quinto, enquanto você não guardar e não seguir os mandamentos de Deus, Deus não será o seu Deus. Não adianta você pensar que Deus é seu amigo, que você gosta de Deus, que você pode escolher estar com Deus de qualquer forma. Deus, ele abomina aquele que se aproxima dele de qualquer forma. Porque como assim eu vou manchar a santidade de Deus? Como assim eu vou pecar à vontade e ainda achar que eu tenho espaço diante da presença de Deus? Deus é santo. A gente se prende muito à imagem de Deus como um Deus amoroso que Ele é, como um Deus misericordioso que Ele é, mas nunca em detrimento da sua justiça. Deus nunca deixa de ser justo para ser bom. Deus nunca deixa de ser santo para ser misericordioso. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. E eu não posso fabricar um Deus que é só uma coisa ou outra. Quer dizer, eu até posso, mas não vai ser o Deus, de fato, o Deus real, o Deus que existe, o único Senhor e Salvador. Por último, embora a nossa sociedade carregue essa herança do iluminismo, Deus, ele não é relativo. Deus não depende do ponto de vista, da perspectiva. Deus não depende da minha ou da sua opinião. Como ele disse a Moisés, ele é. Deus é. Deus é quem é. Deus é quem ele decide ser. Deus é quem ele diz que será e quem ele diz que é. Eu que lute para aceitar isso ou não. Eu que lute com as minhas dúvidas, com a minha indignação, porque Deus vai continuar sendo Deus. E se eu quiser estar com Deus, se eu quiser conhecer a Deus, eu preciso, primeiro, perguntar, Deus, quem é o Senhor? Porque eu nunca vi alguém chegar para o cristiano e dizer, o cristiano é assim, sem nunca ter conversado com o cristiano, sem nunca ter passado tempo com o cristiano. Pode até ter, às vezes tem, né, um pessoalzinho assim meio torto. Fala, fulano é assim e não conhece a pessoa. Mas isso não existe. Essa pessoa ou está mentindo ou está inventando. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso me relacionar com Deus, e entender quem é Deus e aceitar quem é Deus. Se há alguém que precisa de mudança, sou eu e não Deus. Amém? Que Deus abençoe o aspirante Caio nesta mensagem maravilhosa.